Boa noite, bom dia, boa tarde aos meus amigos do meu canal Padre Marcos dos Santos. Nós hoje vamos meditar sobre essa festa de São Miguel Arcanjo, São Miguel, São Gabriel, São Rafael, esses arcanjos de Deus. Na verdade, a liturgia prescreve essa festa no dia 29 de setembro, mas sempre costumo gravar antes, de forma a podermos estar divulgando, tendo mais tempo, também para poder meditar sobre o que a igreja, o que a palavra do Senhor nos ensina sobre essa realidade. O Senhor esteja convosco, que está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse, Natanael perguntou, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu, vem ver. Jesus viu Natanael que vinha ao seu encontro e declarou a respeito dele, este é um verdadeiro israelita, no qual não há falsidade. Natanael disse, de onde me conheces? Jesus respondeu, antes que Filipe te chamasse, quando estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu, estás crendo só porque falei que te vi debaixo da figueira. Verá coisas maiores do que estas. E disse-lhe ainda, em verdade te digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, festejamos então a festa desses grandes arcanjos, desses três grandes arcanjos de Deus, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. A pergunta que nós devemos fazer é quem são eles, né? E depois outra pergunta que vem antes, quem são os anjos? Quem vai escrever sobre os anjos, primeiramente, muito interessante, um autor, em meados do século IV, V, chamado Pseudo Dionísio Areopagita, né? Então, ele escreveu uma obra falando sobre esse mundo angelical, um mundo celestial, mas que dizem os estudiosos que não foi ele que escreveu. Então, se Dionísio Areopagita teria sido, por exemplo, um dos primeiros convertidos por São Paulo. Então, Atos, no capítulo 17, nos fala que São Paulo foi pregar em Atenas. E ele converteu bem poucas pessoas em Atenas devido à grande erudição dos filósofos gregos e o preconceito que estavam tendo com a religião nova, que era o cristianismo, e principalmente quando Paulo foi falar sobre a ressurreição dos mortos. Nos dias então que quando Paulo chegou em Atenas, ele viu vários altares, ele viu cada altar com seu ídolo, com seu Deus, e aí viu um altar que não havia nenhuma estátua. Estava escrito ao Deus desconhecido. E quando Paulo abre a pregação e diz, olha, atenienses, em muito vejo que vocês são religiosos, porém eu venho a anunciar-vos este Deus desconhecido. Este Deus que tem um Filho, Jesus, que morreu por nossos pecados, que ressuscitou dos mortos. Este Deus no qual nós somos, existimos e nos movemos. E nos diz que, quando ele falou sobre a ressurreição, os atenienses com preconceito disseram, tá com novidade, deixa esse louco aí. Depois nós vamos o escutar, né? Escutamos mais ele mais tarde. E é quando teve esse convertido, esse Dionísio, esse sim, se ficou lá, escutou, e depois fala a tradição que chegou a ser o primeiro bispo de Paris, na França, onde é hoje a atual França, antigamente fazia parte do Império Romano, como província da Gália. Mas ele tem essa obra que foi atribuída a ele, entretanto não foi ele que escreveu, e depois nós vamos ter na Idade Média, já século XIII, o grande doutor São Tomás de Aquino, chamado doutor angélico, porque também ele vai falar sobre essa realidade angélica, sobre o mundo dos anjos. Então eu tomo a liberdade dessa festa do dia 29 de setembro, que originariamente era só de São Miguel, no calendário litúrgico antigo, antes da reforma era só São Miguel Arcanjo, e Miguel e Gabriel e Rafael estavam em outras datas, juntando, então eu tomo essa reflexão juntando depois 2 de outubro, que vamos fazer memória dos Santos Anjos da Guarda, né? Então 2 de outubro, a memória dos Santos Anjos da Guarda, e hoje a festa, hoje não, né?
dia 29 de setembro, a festa desses grandes arcanjos de Deus. Para a gente possa entender quem são os anjos, São Gregório Magno, ele vem dizer, esse grande papa do século VII, que anjo não diz nada sobre a natureza dele, mas vem falar do ofício dele. Quando nós vamos pegando da língua grega, como está no Antigo Testamento, a palavra utilizada é malak. Do hebraico para o plural, malakim, né? Então, no plural, quando você tem um in, assim como nós de língua portuguesa, o espanhol, a gente, quando usamos o plural, nós pomos o S. Então, carro, carros, mesa, mesas, né? Do espanhol, né? Perro, que seria um cachorro, perros, então seria cachorros, colocamos o S. Ou, por exemplo, no italiano se coloca o i no final do substantivo, então bambino, né? Bambino seria criança. Se fala bambini, então várias crianças, o plural se coloca como declinação, né? Como a palavra, a letra i, né? Nós colocamos o s. E o hebraico se coloca o in, então malachim, ou seja, mensageiros. Não fala da natureza, porque a natureza dos anjos, eles são espirituais. E nós vamos ver justamente, queridos irmãos, que quando nós contemplamos a natureza, nós contemplamos também, percebemos, quando nós usamos a razão, uma gradação de seres. Explico. Nós olhamos na natureza os seres brutos, por exemplo, os minerais, né? Pedra, pau, ferro, né? Pau é madeira, né? Vegetal, mas os minerais, os brutos. Depois nós vamos para os vegetais, aí sim, a madeira, né? Então, mineral, madeira, aí já a madeira tem vida, uma vida vegetal, anímica vegetal. Subimos a escala, nós vamos ver os peixes, né? Subimos mais, os insetos, os peixes, depois sobe-se na escala, até de uma certa forma evolutiva. Vamos ver nos outros animais, por exemplo, as aves, que são ovíparas, não são mamíferas. Aí vamos ver os répteis, vamos indo, até chegar nos mamíferos, ok? Desses mamíferos, nós vamos ter os primatas, e aí depois, no topo da escala dos animais, nós vamos ter o homem. Nós homens que somos animais, como definia, uma das definições do que vem a ser o homem, Aristóteles dizia o homem é um animal racional. Então que temos a racionalidade. O homem, ele usa a razão, deveria usar a razão, mas nós temos esse algo a mais que dá essa distância entre nós e os animais. Até mesmo entre os primatas, por exemplo, se nós pegarmos os gorilas, os chimpanzés, que tem uma carga genética até 97% semelhante à do homem, percebemos que esses 3% vai ser um salto biológico e também de consciência que eles não têm, que nós temos. Então nós temos consciência de quem nós somos, nós temos consciência da nossa individualidade, nós temos consciência da nossa limitação e nós temos consciência da nossa existência, que um dia também vamos deixar de existir nesse plano físico, material. Então tá, padre. Então a gente vê então reino mineral, vegetal, animal, dos animais, o homem no topo. E aí nós saltamos para um outro reino que já não pertence à ordem dessas coisas, que já não é mais composto por matéria. E a matéria aqui eu digo dessa realidade física, atômica, molecular atômica. O átomo a gente sabe composto de elétron que circula um núcleo que é composto de nêutrons e prótons. E que mesmo essa realidade atômica, ela pode ser decomposta em uma realidade subatômica, que alguns estudiosos vão dizer, por exemplo, sobre o bóson de Higgs. A realidade do espírito, nós estamos falando de uma inteligência que não é composta de matéria. E aí nós entramos no mundo espiritual, que está além do nosso tempo e também da nossa realidade, que nós conseguimos mensurar as coisas.
Exemplo, padre, existe um tempo no mundo espiritual? Santo Padre Aquino vem chamar esse tempo de Aevo, que seria um tempo não mensurável com o nosso, mas um tempo baseado em sucessão de instantes. O padre explica. Como que nós medimos o nosso tempo? O nosso tempo praticamente ele é medido a partir de uma realidade astronômica que é o movimento rotativo da Terra, a rotação da Terra. Então a Terra ela gira em torno de si mesma, em torno do seu eixo. Daí que nós vivemos essa realidade cíclica de noite e dia, e ao mesmo tempo ela gira em torno do Sol, e nós temos um movimento de translação, e temos a realidade das semanas numa ordem de 7 dias da semana, depois os meses, 30 dias, alguns 31, e o mês de fevereiro, 29 de 4 em 4 anos, o mês de fevereiro, que é um mês mais curto, de 28 dias, e depois a realidade maior, que é a realidade do ano, que demora 365 dias, de 4 em 4 anos, um dia a mais, 366 dias, porque seria 365 dias e 12 horas, então isso vai pegar em 6 horas, então essas 6 horas vai se acumulando a formar um dia a mais. Pois bem, então é a partir dessa realidade astronômica que nós mensuramos o nosso tempo. O nosso planeta Terra também é organizado a partir daí que nós vamos ter as estações do ano, a partir da distância e da aproximação do planeta Terra com o Sol. Toda a nossa constituição física é baseada nessa realidade. Quando nós falamos do mundo espiritual, nós estamos falando de outra ordem das coisas. Daí que entra os instantes. Evidentemente que aí sim, quando sai desse mundo espiritual, nós temos na cabeceira dele e que dá ser para tudo o próprio Deus. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então só Deus é eterno, porque Deus é incriado. O que não é Deus é criatura. Deus é eterno porque Deus está além do tempo e do espaço e de qualquer tipo de quantificação ou qualificação. Deus está além disso tudo, porque como nos recorda Santo Agostinho, mesmo Santo Agostinho vem nos recordar que mesmo tempo e espaço são criaturas de Deus, em que se dá o desenvolvimento histórico das suas criaturas, no caso, criaturas materiais. Quando falamos de eternidade, nos recorda Karl Rahner, esse teólogo que foi um dos grandes peritos do Vaticano II, que Deus é um instante que não passa, então para Deus tudo é presente. Deus vê tudo. Se pudesse, eu estou aqui tomando a liberdade de usar uma analogia. Né? Eu sei que tem padres que me escutam. E como toda analogia, como toda metáfora que nós utilizamos para poder expressar uma realidade que vai muito além das nossas palavras possam exprimir, existe semelhança e dessemelhança. Mas para Deus tudo é presente. Entre Deus e nós há essa realidade do mundo espiritual, em que nós chamamos de anjos, de seres que Deus criou antes de criar os homens, de seres inteligentes, de seres que tinham uma liberdade, seres superiores a nós, seres também que trazem o imago Dei, a imagem de Deus dentro de si. Estes seres espirituais que a Bíblia chama de anjos, mas dentro da própria Bíblia nós vamos ver que existe uma categoria de anjos, em que existe essa categorização a partir de uma hierarquia em que se dá com a aproximação do próprio Deus. Desde o anjo, depois os arcanjos, esses anjos que têm missões maiores, os principados, as potestades. Depois nós vamos ter as dominações, vamos ter as virtudes, os tronos, e depois as duas categorias maiores, que está, por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 1, que chamam de querubim, ou querubins, quando Ezequiel, no exílio, ele tem, diante do rio Cobar, essa visão dos querubins, ele tem a chamada visão, isso dentro do judaísmo, da Merhavá. Merhavá significa o trono de Deus, em que ele vê seres de 4 asas, com 4 faces, tetramorfos, como nos recorda Santo Irineu. Então, a face de homem, de touro, de leão e de águia. Que depois vai ser... os autores cristãos vão se basear nessa
tetramorfidade querubínica para depois falar dos 4 evangelistas como símbolo, né? Então, Mateus, o símbolo do homem, porque começa com a genealogia, Marcos, o leão, porque começa o seu evangelho no deserto, onde havia leões, depois Lucas, com o touro, porque fazia sacrifícios de touros no templo de Jerusalém, e depois a águia, a própria águia, que é o único animal que voa mais alto dentre as aves e que consegue fitar o sol de frente. Então, no seu prólogo de João ele mergulha de cabeça sobre o grande mistério da divindade, quando ele fala da origem, da geração do Logos, do Verbo de Deus, que é o próprio Cristo pré-encarnado, pré-feito homem, depois do mistério da encarnação do Logos, da encarnação de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Então, temos esses querubins e que guardam o trono do Altíssimo. E por fim, nós temos os serafins, aqueles que estão mais próximos de Deus, que está em Isaías, no capítulo 6, quando o profeta Isaías tem uma visão dentro do Beit HaMikdash, dentro do templo de Jerusalém, da glória do Senhor, da Kavodá de Deus, da glória do Senhor. E vê os serafins cantando, 6 asas, 2 cobrindo o rosto, porque não eram dignos de contemplar o Senhor, 2 voando e 2 cobrindo os pés que significam santidade, cantando santo, 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 Kadosh, Kadosh, Kadosh. Santo, santo, santo é o Senhor Deus dos exércitos. Santo, 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 porque há em Deus, subsiste em Deus 3 pessoas. O Senhor, porque eu sou Deus dos exércitos. Bendito, depois ele vai desrosando as alturas, bendito que vem em nome do Senhor, a segunda parte desse hino. Mas santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, os céus e a terra estão cheios de sua glória. É muito interessante que em todas as liturgias, seja latina, seja grega, seja oriental ou ocidental, sempre esse cântico que se canta no céu é cantado nas liturgias, o chamado triságio. Tris significa triságio, o 3 vezes santo. Pois bem, meus irmãos e minhas irmãs, onde que entra agora? O padre falou de quem são os anjos. Os anjos são essas criaturas espirituais que têm missões de governar. Deus usa mediações, usa causas segundas para poder governar as causas primeiras. Então nós temos os nossos anjos da guarda. As nações têm seus anjos. Antes da grande aparição em 1917 em Portugal, apareceu um anjo de Portugal dizendo para os videntes Lúcia, Jacinta e Francisca, Lúcia, Jacinta e Francisca, eu sou um anjo de Portugal. Então as nações, as dioceses, as igrejas, nós padres, diz uma tradição de que no dia que nós nos ordenamos sacerdotes, Deus incumbe um arcanjo para nos guardar. Então existe essa realidade angelical, que fique-se bem claro que os anjos, eles não são almas humanas. Por exemplo, se nós vamos ver na doutrina espírita, e infelizmente isso acaba influenciando muitos brasileiros, vem dizer que os anjos seriam almas humanas evoluídas que estão num patamar moral muito superior ao nosso, que estamos num mundo de expiação que seria o planeta Terra. Então seriam seres de luz, mas esses seres de luz, para o Espiritismo, seriam seres humanos evoluídos, desencarnados. Não, para nós católicos não. O anjo é uma outra criatura, é uma outra espécie, é outro gênero de ser, não é o nosso. Não é humano, eles não são humanos. E eles foram criados um número de miríades, como diz o profeta Daniel. Um número exorbitante. Se nós hoje estamos 18 bilhões de seres humanos, alguns dizem que já existiu trilhões de seres humanos desde o começo do mundo até hoje. Entretanto, os anjos são um número incalculável, muito maior do que esse que nós temos hoje de seres humanos. E esses anjos, irmãos e irmãs, eles têm essas missões de louvarem a Deus, de guardarem os homens, nos ajudarem a nos salvar, aí entra a figura do anjo da guarda, de guardarem as igrejas. Mas a grande, podemos dizer assim, a influência que o anjo tem com relação a nós não é só uma proteção física, mas sugestões. Então, sugestões boas, bons conselhos que eles nos dão, principalmente no campo mental.
Entretanto, houveram alguns anjos que se rebelaram. Então dizem os teólogos, aqui nós entramos dentro de uma especulação teológica, porém, baseado nos santos, baseado na história eclesiástica, baseado na patrologia, que nós vamos entender como que isso funciona. Assim como Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal para Adão e Eva, e foi dada a ordem que eles não poderiam comer da árvore do bem e do mal, e eles comeram, pecaram, entrou o pecado original e o pecado originante, e aí a ruptura com Deus e a morte que entrou no mundo. Foi dada para os anjos uma prova, em que alguns deles não passaram. Por quê? Porque os anjos, eles escutavam a voz de Deus, eles viam a glória de Deus, mas eles não viam a face de Deus. Porque quem vê a face de Deus, o que é chamado de visão beatífica, uma vez vendo a face de Deus, porque em Deus não há beleza, Deus é a própria beleza, Deus não tem amor, Deus é o próprio amor. O nosso livre-arbítrio é suspendido. O livre-arbítrio de escolher o bem e o mal se dá apenas nessa realidade. Explico. Por exemplo, se eu chego para você e falo, eu tenho um prato de fezes para você comer e eu tenho um manjar, uma lasanha, tenho que escolher, me dá lasanha. Eu não vou comer essa imundície, não é verdade? Diante de Deus, tudo e todos fica como em segundo plano. Então era necessário essa prova para exercer o livre-arbítrio. Nos diz os santos que dado momento, na eternidade, nós não sabemos em que dado momento isso aconteceu, né? Deus mostrou que iria criar o homem. Que este homem, Deus ia imprimir sua imagem e semelhança. Depois Deus mostrou que ele iria se fazer homem. E depois, no terceiro passo, exigiu que os anjos adorassem este Deus humanado, este Deus encarnado e este Deus crucificado por conta do pecado dos homens. E no quarto passo, Deus exigiu que esses anjos prestassem reverência à Mãe de Deus, a Virgem Maria. Então nos diz que diante dessa revelação, aquele que foi criado como príncipe dos príncipes, o mais belo de todos os anjos, Lúcifer, embevecido, o primeiro narcisista, o primeiro que se embriaga da sua própria beleza, da sua própria excelência, ele diz não. E ecoa no céu um grande grito, não servia. E aí é quando um outro anjo, de uma outra hierarquia um pouco mais baixa, grita um argumento e como uma espada finca no peito de Lúcifer, chamado Miguel. Porque a palavra Miguel, sempre que nós vermos El significa Deus, Miguel significa quem é como Deus. Ele nos apresenta este argumento, quem é como Deus? E se dá como está escrito em Apocalipse 12, uma batalha no céu. Essa visão de Apocalipse 12 que o vidente tem, que o vidente João, que o apóstolo João tem, que vai misturando passado e presente numa cena só, nos diz que há uma batalha no céu, que este dragão de cor vermelha aqui é o próprio Lúcifer, com a sua cauda varre a terça parte das estrelas do céu. E para o livro do Apocalipse, estrela são os bispos e estrela também são os anjos. Então, remotamente, significa que Lúcifer varreu, ou seja, uma terça parte dos anjos foram aliciados com ele, e esses anjos se converteram em demônios, continuando com a sua natureza angélica, porém se converteram em demônios. Então, numa visão remota a isso, e numa visão futura, escatológica para o fim dos tempos, os próprios bispos, ou seja, quando o anticristo vir ao mundo, uma terça parte dos bispos católicos vão aderir ao falso profeta e também ao anticristo e vão trair a nosso Senhor. Então essa visão aqui que João tem, como que vinculando, unindo o remoto passado com o futuro escatológico. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, então esses demônios, eles têm esse ódio profundo por Deus. E não podendo contra Deus, pode contra nós. Então a missão do demônio não é essa ação que as pessoas só pensam, a questão da possessão demoníaca, a questão da obsessão, da infestação ou da tentação. A grande questão é os tentar para pecarmos.
uma vez pecando, e nós de pecado em pecado, de abismo em abismo, nós temos um tempo determinado por Deus que se chama vida, e se nós não caminharmos com Ele neste mundo, fatalmente seremos condenados, é nos levar para o inferno, de forma que nós teríamos o mesmo destino que eles tiveram. Porque Deus criou o inferno? Sim, criou para eles, para os demônios. Mas se nós morrermos impenitentes, se nós morrermos em rebeldia com Deus, fatalmente seremos condenados. Deus não quer isso. Vai nos ensinar São Tomás de Aquino falando sobre os anjos, sobre essa realidade angélica, que parte dos demônios estão nos ares, como nos diz Efésios no capítulo 5, a tentar os homens, e parte dos demônios estão no inferno, a atormentar as almas humanas. Temos a figura de Miguel, o grande príncipe de Deus. Depois temos a figura de Gabriel, força de Deus. O Gabriel que na tradição judaica, talmúdica, até mesmo segundo a Cabala, segundo os Zohar e segundo outros ditos judaicos, como as Mishnás, Gabriel, ele representa, vou usar uma expressão, o braço esquerdo de Deus, ou seja, a justiça. Então teria sido Gabriel, por exemplo, que teria castigado e destruído Sodoma e Gomorra pelo pecado do homossexualismo. Teria sido Gabriel, por exemplo, que impetrou o castigo contra os filisteus, como está no livro de Juízes. Então Gabriel, fora Gabriel, por exemplo, como está no livro dos Reis, que destruiu o exército assírio. O exército que tinha sido liderado por Senaqueribe. Então, Gabriel, justiça de Deus. Esse Gabriel que nós vamos ver depois anunciando para Zacarias o nascimento de João Batista, e Gabriel que vai anunciar para a Virgem Maria o nascimento de Jesus. O grande arcanjo Gabriel, força de Deus. E por fim, nos diz a tradição, voltando para Gabriel, que seria ele, como está em Tessalonicenses, nos diz Paulo, que soaria a trombeta. Então, quando a trombeta soar, nós seremos ressuscitados e encontraremos com o Senhor nos ares. Diz a tradição que quem vai soar a trombeta seria o próprio arcanjo Gabriel. E depois nós temos a figura, evidentemente, do arcanjo Rafael, cura de Deus. Rafa, cura era Deus, Deus que cura, que está apresentado principalmente no livro de Tobias, com relação à cura, primeiro de Sara, que tinha sido possuída por demônios, a condução de Tobias para encontrar-se com Sara, e a cura de Tobit, que era pai de Tobias, que estava sendo cego. Cura de Deus, o arcanjo Rafael. Esses três grandes arcanjos, Miguel, Gabriel, Rafael, que somos hoje convidados a pedirmos a sua intercessão, pedirmos a proteção de Deus, e se recordando também do nosso anjo da guarda, o nosso anjo custódio, que Deus deu para nos proteger desde o nosso nascimento até a nossa morte, quando se dará a separação do nosso corpo, da nossa alma, e esse anjo nos apresentará diante do tribunal de nosso Senhor Jesus Cristo. Como nos diz então Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que foi dado ao homem morrer uma só vez, e depois disso viesse o juízo. Há uma oração chamada, que eu vou rezar aqui com vocês, em honra a São Miguel Arcanjo. Nos diz que o Papa Leão XIII, que escreveu a Rerum Novarum, no momento que estava tendo uma terceira onda da Revolução Industrial, e foi a primeira encíclica de ordem, de doutrina social da Igreja. Esse Papa aqui, ele fez a passagem do século XIX para o século XX, morreu bem idoso. Ele teve uma visão, que ele estava em oração, teve uma visão depois da missa, estava fazendo a ação de graças da missa, pela comunhão, em que o demônio pedia uma audiência com Jesus e pedia para Jesus, durante um século, poder atormentar a igreja. Depois dessa visão que atormentou a alma desse Papa Leão XIII, ele escreveu essa oração em honra a São Miguel e ordenou que se rezasse nas missas. Então, antes de 1969, se rezava no final das missas, e ainda hoje se reza do rito tridentino essa oração em honra a São Miguel Arcanjo,
pedindo a proteção e intercessão desse grande príncipe do céu. São Miguel Arcanjo, defendei nos combates, seja nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. O dele, Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitar no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, para perder as almas. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, rogai por nós. Santo anjo do Senhor, benzeroso guardador, Santíssimo confio a piedade divina, sempre me rege, me guarda, governa e ilumina. Amém. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe e vos guarde, por intercessão de São Miguel, Gabriel, Rafael e dos seus santos anjos da guarda. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.